Bom dia, tudo bom? Então, a minha introdução vai ser rápida, porque o vídeo acabou ficando longo. Primeiro eu sempre faço o vídeo depois da introdução, tá? Hoje é dia 5 de maio de 2020, estamos quase chegando a 1000 inscritos, então eu peço logo que você já se inscreva logo no canal, já dê o seu like, entendeu? E passe para o maior número de pessoas, tá bom? Então, bora logo pro vídeo. Tchau, tchau. Oi, então vamos pro vídeo. Nesse livro aqui, que conta a história real, né, da autora Belle Vidoj, que está aqui em cima, Escola das Trevas, o registro de uma vida e de um conflito entre duas crenças. Eu pelo menos eu me surpreendi bastante com como as pessoas são enganadas por uma ideologia e como elas são convencidas que sua vida é tão necessária e tão importante nesse meio em que elas vivem. A autora ela nasceu em 1904 na cidade de Picerno, na Itália, e era a mais nova de 10 irmãos. Tá? Sua família foi para os Estados Unidos, emigrou para os Estados Unidos, e ela é uma família muito pobre. Em 1925 ela conseguiu seu primeiro emprego como professora, e a partir de 1930 ela começou a fazer parte de um sindicato dos professores, chamado Teachers Union, que é o TU, lá dos Estados Unidos, é um dos maiores sindicatos de professores na cidade de Nova York. Entre os anos de 1926 e 38, então ela ensinava ciência política e economia como professora, mas a partir de 1938 ela largou esses seus empregos que ela tinha, né, e ela começou a ficar o tempo todo, né, 100% do tempo dela dedicada ao trabalho no sindicato do TU, como ativista pelos direitos trabalhistas dos professores de Nova York. Esse daí é um breve resumo ali da bibliografia da autora. Quando ela começou a trabalhar somente como ativista, ela realmente se embrenhou de alma e corpo, né, nos fundamentos da sociedade comunista, principalmente na parte ao que tange o sindicato, que é a parte mais importante, né, do sistema comunista. Tudo na vida dela, então, girava em torno do trabalho dela, tá, que ela desempenhava. E todos os seus amigos, não sei se é o termo correto, né, falar que eles possuem amigos, né, como no conceito lato da palavra, na verdade eles são mais um círculo de pessoas com quem eles trabalham, virou um ponto de importância na existência dela, né, um motivo de orgulho pela qual ela se sustentava. E a carga de trabalho que ela tinha realmente era brutal. Então, como o tempo dela era somente trabalhando, né, como advogada nesse sindicato, então os amigos, né, também só podiam ser vindo desse próprio meio, tá? Então ela realmente se via completa, entendeu? Mesmo ela se afastou dos familiares, dos amigos de outros tempos, inclusive até do próprio marido, mas ela se via satisfeita, completa, né, vamos dizer dessa forma. E a questão que ela acreditava, e é um dos pontos principais em que é ensinado principalmente nas ideologias comunistas, é que a sociedade igualitária ela deve ser atingida via um materialismo. Claro que eu estou sendo muito simplista aqui, porque senão o vídeo, imagina, teriam teses e teses de doutorado que poderia ser feita em relação a esse tema, né? E é uma coisa que realmente não é feita nas universidades brasileiras, mas voltando ao ponto. Tá? Então, e ela realmente se cativava, tá? Ela acreditava piamente nessa forma simplista de pensar, né? Nessa forma materialista de pensar, e ela realmente se cativava e realmente se prendia nesse mundo, e tudo na vida dela, então, como eu já disse, girava em torno disso. E para ela era um apelo, sabe? E era uma coisa muito importante, era como se fosse um sacrifício pelos irmãos. Tá? Então, essa coisa de se sacrificar, sabe, fazia com que o trabalho dela se tornasse mais importante do que realmente era. Então, assim, seu trabalho como advogada, né, no Sindicato dos Trabalhadores, né, fazia, né, pelos mais oprimidos, né, aquele papo todo, né, pelo sistema, e a fazia-se realmente se sentir completa e orgulhosa, entendeu? Participando de algo que ela achava que era maior do que ela. Claro que dentro desse sistema, enquanto fazia parte, obviamente, ela tinha diversos incentivos, né? Então ela era elogiada, ela era colocada em posições de destaque, importância, entendeu? Era dita como era uma doutora e coisas dessa forma, palavras que enaltecia ela, sabe? Então havia realmente um completo reconhecimento e uma sensação de um trabalho bem feito.
né? E isso para ela realmente dava muito mais orgulho. Às vezes não é só uma questão financeira, e sim de incentivo, né? De parabéns, vamos dizer dessa forma, que muitas vezes faz as pessoas agirem como fazem, né? Porque pega o teu próprio orgulho, né? Então isso daí as satisfaz. Só que esse processo, né, e o processo que a fez abrir assim os olhos, né, saindo desse mundo comunista para o mundo real, foi um processo realmente muito longo e doloroso, e este livro é exatamente o relato desse processo. Então tem muitas pessoas, dependendo da adolescência, na infância, eles acabam sendo socialistas, vamos dizer dessa forma, e depois que conseguem ter um pouquinho mais de um conhecimento real, eles acabam não sendo, e é um processo, assim, uma ponte, né, de um ponto a outro, né? Geralmente é uma coisa mais tranquila quando a pessoa não é muito extremada. Nesse caso aqui, que ela já estava nos meios dos sindicatos, etc., foi uma coisa muito mais difícil. Por isso que é tão importante dar uma lida nesse livro. Tá? Então eu considero um livro absolutamente necessário, né? Principalmente para os nossos adolescentes, que recebem uma educação escolar, né, metralhada por conceitos progressistas e por professores também, que muitas vezes nem sabem que são socialistas, progressistas, e são, tá? Alguns declaradamente comunistas, que acaba talvez não seja sendo tão pior, né, porque pelo menos quando você sabe que o cara é comunista, tudo bem. O problema realmente são os famosos isentões, né, que eles partilham totalmente a cartilha socialista, mas se diz liberal, conservador, e não são, né? Liberais, tudo bem, né? Aí faz sentido, entendeu? A grande maioria dos liberais são progressistas, eles só querem uma economia livre, nada mais do que isso, tá? Então, continuando, né? Então, em relação aos nossos adolescentes, né, nossos filhos, então eles recebem realmente uma educação escolar metralhada, né, por conceitos progressistas, e ainda eles não possuem, né, o completo discernimento do que é o certo e o errado, e principalmente o que a própria autora conclui, né? Então eu vou aqui abrir aspas, assim, realmente é uma citação do livro, tá? Então vamos lá. Ao rejeitar a sabedoria e a verdade que a Igreja preserva e usa para estabelecer a harmonia e a ordem instituídas por Cristo, eu me havia abandonado à deriva e sem bússola em um mar desconhecido. Eu e outras pessoas, como eu, agarrávamos com alívio a falsa certeza oferecida pelos materialistas e aceitávamos o seu projeto, que se mostrava ainda mais atraente por seu apelo de sacrifício pelos irmãos. Compreendia que expressões como fraternidade do homem, a menos que estejam solidamente alicerçadas na crença na paternidade de Deus, são insignificantes e vazias, tá? Então aí está uma grande razão porque as religiões são tão combatidas por esses regimes, né, em todas as suas formas, e inclusive no meu primeiro vídeo que eu fiz no canal eu falei sobre a importância da Bíblia Sagrada, então vocês assistam, é o episódio número 1, e claro que não foi à toa eu ter feito isso. Tá? Quando nós temos uma conexão, né, pelo menos é a minha opinião, com o Eterno, nós necessariamente transcendemos a via materialista. E esse é um alicerce dos regimes, não só comunistas, socialistas, como qualquer regime autoritário, que todos eles têm um cunho, sem dúvida alguma, socialista. Você não tenha dúvida disso. Né? O fascismo, nazismo, todos esses termos também foram, se nós percebemos profundamente, ele tem esse cunho comunista, muito mais obviamente fascista, já que o comunismo em si é uma teoria simplesmente impossível de acontecer. O que acontece quando eles tentam é o fascismo, né? Isso daí eu acho que todo mundo já está careca de saber. Então, quando eu digo a Bíblia Sagrada também, eu faço pela minha fé católica, entendeu? Os cristãos também vão utilizar a Bíblia Católica, mas esse não é o ponto principal, tá? Mas aqueles que não possuem, né, isso é minha opinião também, uma sólida fé, esses estão mais propensos, eu digo, né, propensos, entendeu, a cometer o mesmo erro que a autora cometeu. Tá? Então fica aí a dica para os pais e para todos, tá? Vigie de perto aí o que é ensinado a seus filhos, tá? Procurem primeiro entender também o funcionamento dessas armadilhas, porque a questão de ser bem sucedido no trabalho, ter dinheiro, ter curso de PhD, pós-PhD e o escambau, esse não é o ponto, tá? Pelo contrário, muitos que entram nessas armadilhas têm exatamente esse grande conhecimento, vamos dizer dessa forma, né? Um conhecimento técnico, e é entre aspas mesmo esse conhecimento, né? E são pessoas absolutamente funcionais, tá? Então elas possuem bons empregos, possuem uma boa família, tá? Mas eles não sabem absolutamente nada além desse conhecimento que eles possuem técnico, né? Para suas
profissões e não vão além para entender o real funcionamento dessas armadilhas. Eles caem nisso. Tá? Um dos grandes objetivos do canal é através do incentivo pela leitura, claro, mas é que as pessoas tomem gosto, além da leitura, mas também saber o que se lê, entendeu? Então é de vital importância saber o que se lê, não somente fazer uma quantidade grande de leitura. Então, o que adianta, por exemplo, você ficar lendo, sei lá, Veja, Época, o Jornal da Folha, do Estadão, né, que te dá um monte de sistema de desinformação para você. Você vai perder seu tempo, vai perder o dinheiro, você vai se enrolar ainda mais nessa trama, né, porque esses jornais, essas revistas são feitas para alicerçar o conhecimento comunista, entendeu? A falácia comunista. Então você vai sair mais burro e muito mais perigoso, porque não há, na minha opinião, um perigo maior no mundo do que aquele ignorante com iniciativa, sabe? E infelizmente eu conheço muito dessas pessoas e que se dizem somente liberais na economia e alguns até se acham conservadores, né? E cantam a cartilha inteirinha do progressismo, tá? E são orgulhosos, sabe? São pessoas funcionais, como eu já disse, tá? Então é muito triste. São pessoas absolutamente cegas e são cegos porque eles não leem o que deveriam, sabe? Eles simplesmente repetem o que os outros falam e falam um monte de besteira e acham um monte de besteira, tá? Então começa por essas indicações que eu dou, porque sinceramente elas vão explicar essas nuances, né? As nuances que existem, né, nos termos socialistas, progressistas, entendeu? No vocabulário que eles utilizam, na forma de agir, na forma de pensar, sabe, que são muito perigosas. Porque se você fala igual um progressista, vamos dizer dessa forma, socialista, isso não quer dizer somente que você está falando igual. É realmente porque você está pensando igual, tá? Então, se você fala igual, você pensa igual, então você vai agir igual e você nem vai se perceber disso, que é exatamente o que Antônio Gramsci queria dizer. Tá? Então o vídeo já está ficando um pouquinho longo, tá? Então vamos encerrando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Espero que se inscrevam no canal, dê o seu like, caso vocês tenham gostado. Caso não tenha, dá o dislike. Nesse caso eu sempre peço para informar um motivo, né, para que eu melhore aí a qualidade dos meus vídeos, tá bom? E não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações e divulguem ao máximo o canal, tá, para ter mais relevância e chegar essas indicações a mais pessoas, tá bom? Então que Deus abençoe todos vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.